fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem, desperta-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem, chama pentecostal. Desce, Espírito Consolador. Desce e enche dessa amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus. Dai-nos poder, graça e dor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem, chama pentecostal. Em minha alma, chama de amor. Arde em meu peito e dai-me valor. Consome todo o resto do mal. Desce já, ó fogo pentecostal. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem, chama pentecostal. Aleluia. Queria pedir ao nosso irmão Felipe que estivesse fazendo oração. Oh, grande Deus. Amém. Queria chamar o pastor para nós louvar um hino aqui. O hino de número 121. Maravilhoso é Jesus. Maravilhoso é Jesus, na minha vida a luz, foi me salvador, me perdoando, para ser amigo
momento eu queria aproveitar e pedir ao pastor Valcir que estivesse orando por todas as famílias que se encontram nesta igreja e pelas que também não se encontram aqui nesta noite. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Amantíssimo e eterno Deus, Senhor, neste momento elevamos a voz a Ti e Te rendemos graça por tudo que Tu és, ó Deus. Deus, te agradecemos por cada pessoa aqui presente, por cada família representada, ó Deus. Nós queremos entregar nas Tuas mãos, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um e eu te peço, Pai, vá de encontro à necessidade daqueles que aqui não puderam estar, Senhor, por motivos, Senhor, de enfermidade, outros por estar distante, ó Pai, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Quem sabe alguns estão, ó Pai, perdendo o ânimo de caminhar, perdendo a Tua direção. Ó Deus, eu te peço que o Senhor envie os Teus anjos a despertar a cada um, ó Pai, para estar na Tua casa, neste primeiro domingo do ano, ó Deus. Nós queremos Te louvar e engrandecer o Teu nome, por esta oportunidade, ó Deus, de estarmos na Tua casa, para Te adorar, Senhor, para oferecer a Ti louvor e sacrifício dos nossos lábios, como diz a Tua palavra. Deus eterno, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, toma cada família nas Tuas mãos, ó Deus, abençoe abundantemente, e que este ano seja um ano repleto de bênçãos, que seja um ano, Deus, repleto de alegria, vinda do Senhor, e que nós possamos encontrar força, Senhor, como diz a Tua palavra, quando traz a história dos heróis da fé, da fraqueza tiraram forças. Deus, nós queremos tirar força de onde não temos, para fazer a Tua vontade e para fazer o Teu nome grande na terra, Pai. Deus, direciona a Tua igreja e abençoa-nos a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Diácono Luciano, com a oportunidade. Suas mãos na paz, Senhor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito,
quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma canção cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma canção cujas águas nunca cessarão. Aleluia. Grande oportunidade em nome de Jesus. Irmã Ana Lúcia, qual a oportunidade? Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos louvar, irmãos, com 48 da nossa harpa. Irmãos, vamos todos juntos. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu possuo a imensa graça, eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e do seu sepulcro hão de ressurgir, os remidos reunidos logo clamarão seu rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faltoso vem o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de
Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Então somente nele espero sim e sempre esperarei, pois por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir o grupo das irmãs? Conjunto Shalom Donai, salve os irmãos com a paz do Senhor. Você já foi provado, já pagou um preço. Deus vai mudar agora a sua situação. Sai de dentro dessa cova, Daniel. Você já ficou demais no meio dos leões. O dia amanheceu pra tua vida. O rei está chamando pelo nome teu. Daniel, é hora de comemorar. A prova foi difícil, mas você venceu. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantar as minhas mãos ao céu, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar no todo vale, para tirar você do meio desse vento. Você foi perseguido, foi caluniado. Talvez tenha chorado lágrimas de fel. Mas enquanto muitos te apedrejavam, você dizia: Pai, eu quero ser fiel. José, você é mais que vencedor. Em terra de gigante Deus te levantou. José, está na hora de comemorar. A chave da vitória Deus te entregou. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantar as minhas mãos ao céu, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar no todo vale, para tirar você do meio desse vento. Você já derrotou o gigante valente. Agora tem que receber a recompensa. Exalte, glorifique, adore e comemore, porque o Senhor está te entregando a bênção. Davi, foi Deus que escolheu você para te fazer brilhar, para te fazer vencer. Na unção de Deus eu vou profetizar. Escute, meu irmão, o que eu vou dizer. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantar as minhas mãos ao céu, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar no mundo.
Queria pedir à irmã Cláudia que estivesse orando neste momento. Oh, Senhor maravilhoso, Pai. Grande Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Oh, Senhor. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Senhor, toma nas Tuas mãos. Oh, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Amém. O grupo do jovem está com a oportunidade? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Hoje nós estamos em um número reduzido, mas nós vamos cantar o hino da harpa. Número 123. Irmãos que souber, pode nos ajudar. Um dia Cristo voltará. Em nome de Jesus.
Queria pedir o irmão ADI que estivesse fazendo oração neste momento. Me alerta que eu não tenho relógio. Me alerta por causa da hora. 8 horas. Oh, glória a Jesus. Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Oh, Senhor, somos dependentes do Senhor, Pai. Oh, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos ouvir o grupo dos varões? Eu vou só dar para nós aqui, passou para você aqui, só ficar tranquilo. Aqueles ali, ó. Qual é o hein? Tom, Luciano, tem mais forte, não?
Vamos ouvir o pastor Valci nessa noite? A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, eu estou bem rouco, está difícil para cantar, mas vamos adorar a Deus com um hino bastante conhecido que, se eu precisar parar de cantar no meio do hino, os irmãos continuam adorando a Deus. Vamos adorar o Senhor com esse louvor então, que eu tenho certeza que se não fosse esse sacrifício, nós não estaríamos aqui. Amém? Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive,
Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos de pé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluias, glória a Deus. A nossa vida está nas mãos dele, que em breve se manifestará para buscar a sua igreja. É por essa razão que não tememos a morte, não tememos a dor, não tememos ao inferno, não tememos as investidas de Satanás, porque temos um Deus que cuida de nós com excelência e que um dia virá para buscar os seus. E aqui está a sua igreja, cada dia na sua presença, marchando em direção à mansão celestial. Que possamos estar esperando o grande dia do Senhor hoje, agora. Não importa o que os outros pensam ou dizem, o que importa é que as promessas de Deus, ela vai se cumprir na vida daqueles que creem. Amém? Nós queremos agradecer ao Maxwell, meu sobrinho que está aí conosco hoje, e a Isabelle, é isso? Isabela. Isabelle é a nora do irmão Adeir, irmã Evalda, né? Isabela está aí conosco, e o Maxwell, que Deus continue abençoando. A irmã Leni, já nem vamos agradecer, já faz parte da casa, né? A Rosiana, nem vamos agradecer, já faz parte da casa, e cada um dos irmãos que aqui estão, que Deus continue abençoando abundantemente, amém? Queria pedir ao irmão Faíde que estivesse fazendo oração nesse momento. Amém. Irmão Tayan, com oportunidade. E com esse louvor nós vamos recolher a oferta, irmão. O senhor vai lá recolher a oferta. Vai, tem que separar, que está lá para separar desse primeiro. Tem lá, tem que separar. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui começando mais um ano na casa do Senhor, primeiro domingo de 2026, e aqui está o povo que escolheu vir adorar. Muitos não puderam, outros não quiseram, mas aqui está o povo que veio adorar o Senhor nesse dia, amém? Que nós possamos começar e findar o ano assim, adorando ao Senhor. E por mais que hoje nós tenhamos um número um pouco reduzido, na Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor estará conosco, não é verdade? E eu creio que a nossa adoração aqui surte efeito. Por isso eu quero te dizer nessa noite que enquanto você adora, milagres acontecem. Amém? Pode soltar. É um louvor muito conhecido. Se você sabe, adore ao Senhor, amém? Erga a voz e adore a Ele. Enquanto você adora,
milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. O céu se abre, Deus responde, o seu milagre desce. Mais uma vez, erga a sua voz. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. O céu se abre, Deus responde, o seu milagre desce. Olha o que acontece: cadeias são quebradas, algemas vêm ao chão, em meio aos louvores e à adoração. Lembre-se de Paulo e Silas naquela prisão. Enquanto adoravam, Deus entrou em ação. Deus procura quem adora com sinceridade, que rasga o coração e rende toda a glória. Como um cheiro suave, Ele aceita o louvor e faz o milagre enquanto você adora. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. O céu se abre, Deus responde, o seu milagre desce. Enquanto Davi dedilhava sua harpa, toda potestade se dissipava. A adoração, quando é com excelência, atrai a presença do Deus que trabalha. Tem muralha que cai só quando o povo grita. Tem Samuel que só nasce quando Ana chora. Mas hoje Deus está agindo diferente. Ele faz um milagre enquanto você adora. Enquanto você adora, milagres acontecem. Aleluia! Enquanto você adora, milagres acontecem. Eu quero ouvir você adorando a Ele. Enquanto você adora, milagres acontecem. O céu se abre, Deus responde, teu milagre desce. Mais uma vez. Enquanto você adora, milagres acontecem. Milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. O céu se abre, Deus responde, o seu milagre desce. O que acontece? O céu se abre, Deus responde, o seu milagre desce. Quando? Enquanto você adora. Aleluia, sim, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o nosso irmão Adilson aqui para frente. E queria convidar o diácono Rosivaldo, que estivesse orando, passando a palavra para o irmão Adilson, que vai estar trazendo a palavra desta noite.
E assim eu agradeço minha rica oportunidade no nome de Jesus. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, Senhor, meu Pai, por tudo quanto o Senhor já concedeu nesta noite, meu Pai. Agora, Senhor, te peço pela vida do teu servo Adilson, a qual o Senhor está na responsabilidade, meu Pai, de transmitir a tua palavra, meu Pai. Use o teu filho, meu Pai, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que foi meio pego de surpresa, né, que a gente... Mas, contudo, né, que se cumpra a vontade de Deus, né? A gente está aqui com as nossas dificuldades que a gente tem, nas nossas lutas, mas o Senhor, né, santo, e é digno de ser adorado porque Ele é, né? Não porque a gente achamos que Ele é, mas sim porque o que Ele é, né? Na verdade, um Deus que trouxe salvação para todos nós, né? Um Deus que, pela sua infinita misericórdia, veio pagar o preço da condenação nossa, para nós pudéssemos ter vida nele, né? O mundo não conhece, mas também não pode conhecer, mas o Senhor quis, né, revelar sua palavra a cada um de nós. Cada um que se encontra aqui dentro tem a oportunidade de conhecer ao Senhor, né? É privilégio de cada um de nós, né? Conhecer ao Senhor, adorar esse Deus, né? Seja onde que a gente estiver, na nossa casa. Hoje mesmo eu estava falando com o nosso irmão Getúlio, de uma situação que aconteceu lá em casa. Uma mulher chegou lá em casa e começou a debater comigo contra a Emily. Ela começou falar que lançar palavras negativas contra a Emily crescesse, né, que eu não iria dominá-la mais, mas eu falando com ela que eu quero e tenho esse desejo no meu coração de que a Emily case direitinho, servindo ao Senhor, com dignidade. E ela começou a debater, começou a falar que a Amy, quando ela tivesse 15 anos, eu não iria mais dominar ela, mas eu comecei a ver que aquela palavra também não vinha de uma pessoa normal, mas vinha do Espírito. E aí eu entrei para dentro do meu quarto e orei ao Senhor, e a mulher foi embora. Então Deus tem os seus projetos, né? E o domínio está tudo nas suas mãos, né? Isso que é importante a gente entender, que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. O próprio Jesus falou que iria dar a vida dele e tinha o poder para tomá-la, porque esse mandamento ele recebeu do seu Pai, né? Então todas as coisas são dominadas pelo Senhor. Tudo está no seu controle, e Ele não perde o seu controle nunca, jamais, né? Louvado seja Deus. Eu vou, hoje como o culto era de família, eu vou ler um texto de uma família também, né, muito conhecida de todos os irmãos, que está em João 11. João capítulo 11, né? Alguns irmãos quiser ler, eu vou ler até o verso 4. Vou ler do 1 até o verso 4, que diz assim: estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido ao Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, sua irmã, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: esta enfermidade não é para a morte,
mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Até aqui, irmãos. Né, louvado seja Deus, né, por esta palavra, que é a poderosa palavra de Deus, onde Deus se manifesta-se a nós através desta palavra, né? Louvado seja Deus. E aqui nós vemos um texto muito interessante, onde revela o amor de Jesus por esta família. Segundo os historiadores, diz que Jesus era uma casa onde Jesus sempre parava para descansar, né? Sempre Jesus estava ali presente. E no versículo aqui, quando esse homem se adoece, eles lembram do que Jesus já tinha feito para trás, os quantos milagres que Jesus havia feito, e por amor do Senhor por esta família, então essas mulheres, elas recorrem ao Senhor, elas mandam pessoas para falar, para que Jesus viesse curá-lo, para que Jesus viesse o mais rápido possível, para que pudesse curá-lo, e antes que ele morresse. Mas louvado seja Deus, acredito-se eu, que quando eles mandam essas pessoas falar com Jesus, para que o seu irmão estava enfermo, haveria uma grande expectativa na chegada de Jesus, né, para que pudessem curar o seu irmão. Mas a gente observa o texto, que Jesus não chega, e elas, né, ali talvez olhando sempre olhando pela porta para ver se Jesus pontava, mas Jesus não veio. E o pior aos olhos daquelas pessoas que estavam ali, acontece: o seu irmão morre, né? Muito choro, muito desespero, né? Quem sabe elas já tinham visto muitos sinais que Jesus tinha feito. Jesus tinha feito Pedro andar por cima das águas, curado muitos leprosos, e havia também uma certa comparação com Jesus com alguns dos profetas, pelos milagres que haviam sido feitos. E eles poderiam observar que quando o profeta Eliseu conseguiu alimentar uma multidão, né, 100 pessoas com 20 pães, eles viram também que Jesus alimentou muito mais. Então a esperança deles no Senhor era muito maior. Mas louvado seja Deus, que Deus sempre tem o melhor para nós. E Deus também tem sempre algo novo para nos revelar. A gente observa que as Escrituras estão sempre trazendo algo novo para a igreja. A palavra é sempre nova ao nosso meio, mudando o nosso pensamento e as nossas atitudes. Essa palavra é poderosa nas mudanças que nós precisamos no nosso dia a dia. A gente observa que antigamente as casas de pessoas que, quando morria uma pessoa, elas ficavam cheias, né? O pastor Valci já deve pegado muito mais do que eu. Eu lembro que quando uma pessoa morria, a casa ficava cheia de pessoas. Não como hoje, que se uma pessoa morrer, dá 2, 3 pessoas só. As pessoas se moviam seus corações e iam para esses lugares e ficavam lá depois da morte também uns dias, consolando a família. Eles ficavam ali, a casa ficava sempre cheia. O pessoal da antigamente tinha mais amor, podemos dizer assim, mais amor,
porque as pessoas ficavam juntas, consolando a gente que perdeu o seu ente querido. As pessoas, a gente ficava lá naquela noite, no outro dia, se pudéssemos, íamos também. A mãe sempre ia, enquanto nós éramos pequenos, a mãe sempre ia. E a gente lembra desses momentos na nossa vida. E ali, nessa época, não foi diferente. Expectativa estava todo o tempo à espreita ao consolo daquela família e aos olhos fictos, né? Acredito eu, daqueles que conheciam ao Senhor, como Marta e Maria. Eu acredito que tinha outros que conheciam o Senhor, de Jesus pudéssemos chegar a tempo, mas não houve tempo. Neste momento que eles tanto esperavam, naquilo que eles podiam ver com seus olhos material, não conseguiu chegar naquele momento. Mas Deus tinha algo muito maior e novo para revelar para aquele povo que estava naquele lugar. Louvado seja Deus. Deus tem sempre algo novo para revelar para a igreja. Eu estava vendo uns dias para trás aqui, nossa irmã viu uma atribulada, mas Deus usou um servo dele para falar com ela a grande importância dela na casa dele. Então Deus tem sempre algo novo para falar com a sua igreja. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz aqui que elas mandaram um recado, mas Jesus não chegou. E diz a palavra de Deus que quando Jesus vem, já havia 4 dias de morto. Mas interessante como nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. Acreditava-se naquela época que uma pessoa, tendo morrido, ele conseguiria ressuscitar até o 3º dia. Mas Jesus não chega no 3º dia, para mostrar que Ele é Deus, e que Ele tem o domínio de todas as coisas. Diz a palavra de Deus, que quando Jesus vem, Marta vai ao encontro dele, e fala com Jesus: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala com ela: Lázaro há de ressuscitar. Ela conhecia um pouco das escrituras, que no final há de ressuscitar. Mas diz a palavra de Deus que Jesus falou para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Ela não conhecia essa parte. Essa parte ela não conhecia do Senhor. Às vezes nos dias atuais a gente também está dentro da casa de Deus, mas ainda falta conhecer muitas coisas, como o pastor falou hoje aqui na escola dominical. Conhecer muitas coisas do Senhor. O pastor até relatou um hino cantado, mas às vezes a gente canta, mas a gente não está, né? Aquilo não está acontecendo conosco. E diz a palavra de Deus, eles não estavam esperando esse momento tão especial da parte de Deus para aquela família. Eles não estavam esperando. Eles conheciam, né, muitas maravilhas que o Senhor Jesus tinha feito, mas ressuscitar alguém depois de 4 dias era um mistério para eles. Mas o Senhor, nosso Deus, que vive e reina para sempre, tem todo o poder, diz a palavra de Deus, no céu e na terra, e debaixo da terra. E diz a palavra de Deus, que Jesus mandou perguntar aonde estava o corpo. E quando vão para perto, Marta falou: mas já cheira mal, já é de 4 dias. Mas diz a palavra de Deus, que Jesus manda
Jesus não falou assim, mortos saiam para fora, que acredito eu que se Jesus falasse assim, mortos saiam para fora, ia sair muito mais. Mas quando Jesus chega, que manda tirar a pedra, ele chama pelo nome, Lázaro, sai para fora. E diz a palavra de Deus, que Lázaro saiu. Louvado seja Deus, porque o poder e a autoridade da vida e da morte está na mão do Senhor. Ele tem o domínio de todas as coisas. Não foi à toa que ele pagou na cruz do Calvário direito para oferecer à igreja de viver eternamente. Foi ele que ofereceu à igreja essa autoridade de estar tendo nele crido, selado com o Espírito Santo da promessa para viver eternamente junto de Deus. Foi o Senhor que garantiu, não foi o pastor, não foi os irmãos, foi o Senhor, aquele que tem o poder de resgatar as vidas. Diz a palavra de Deus que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele desceu nas partes mais baixas da terra, e diz a palavra de Deus que muitos corpos foram vistos, saídos do sepulcro. Glória a Deus, o poder está na mão dele. Diz a palavra de Deus que muitos foram levados junto com o Senhor. Ele pregou os espíritos que já tinham partido dessa, que ainda não tinham visto o Senhor da glória. Foi ministrado uma palavra, acredito eu, lá nas profundezas da terra, onde que muitos estavam ainda sem esperança e foram ressuscitados. Muitos foram vistos. Quando fala foram vistos, porque eram pessoas conhecidas. Louvado seja Deus, porque esse Senhor que nós servimos, Ele é muito mais além do que a gente imagina ou acha. Ele pode todas as coisas. João, lá na ilha de Pátmos, ele conseguiu enxergar um pouco do Senhor, e ele viu o Senhor num linho fino. Estava escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia fala que os seus olhos eram como chama de fogo. Louvado seja Deus. O seu rosto como o sol ao meio-dia na sua força maior. Os seus pés como latão reluzente. As pessoas no dia de Natal fazem esse santinho. Eu acho que até pararam de falar, aquele menino Jesus tão humildinho. Mas o Senhor, jamais alguém pode fazer a sua imagem hoje, porque Ele está glorificado diante do Senhor e sentado à direita de Deus. E diz a palavra de Deus que intercede para a igreja. Às vezes a gente olhando para nossas fraquezas, nos vimos como um miserável, e somos mesmo. Mas existe um Deus que nos fortalece dia após dia, para nós estarmos de pé diante dEle. É diante dEle, irmãos. Nós somos todos fracos. Mas lá em Filipenses ele se aniquilou a si mesmo, se humilhou até chegar à nossa forma e morreu numa morte de cruz, para nos entender, para nos ajudar, para nos levantar, para que nós possássemos estar diante dele. Louvado seja Deus. E Marta e Maria puderam ver, e todos que estavam na casa junto com elas, viram o poder do Senhor, a diferença, viram Deus no meio dele, no meio do seu povo, restaurando pessoas que sem oportunidade de viver aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus tudo é possível ao que crê. Elas, coitadinhas, só conhecia, o básico ali mas Jesus veio mostrar para eles algo muito maior. Olha como é que esse Deus é. Eles conheciam as escrituras, parte das escrituras, como era ensinado no templo, Israel não era pessoas leigas nem bobo.
né? A gente observa aquele cego de Jericó lá, quando Jesus ia passando, ele danou gritar: Jesus, filho de Davi, porque ele conhecia as Escrituras e sabia que Jesus vinha da descendência de Davi. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Diz a palavra que Jesus para. Ele já era um conhecedor das Escrituras, mas o milagre, o Deus verdadeiro, conhecer de perto, foi revelado a eles, conhecer de perto do Senhor para a vida deles, foi dado a eles um conhecer de uma profundidade que eles não observaram. Por isso que a palavra de Deus diz: veio para os seus, mas os seus não receberam, mas deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, todo aquele que receber. Louvado seja Deus. Direito da igreja, né? Eles não quiseram receber, mas de maneira nenhuma foi faltado para eles o conhecer de Deus. Deus jamais ocultou as suas promessas, o que ele tinha falado pelos profetas. Deus representou para Israel, deu o privilégio que eles pudessem ver o Filho de Deus face a face, mas eles não quiseram. Louvado seja Deus. Mas mostrou para Marta e Maria esse grande milagre, revelou para ela e trouxe novamente o seu irmão são e salvo para a presença delas. Louvado seja Deus. Mostrou que amava de verdade, mostrou o amor dele de verdade. Isso que é mostrar o amor. Nós também estávamos mortos, sem esperança, mas ele vem através da sua palavra e nos concede uma esperança de entender que a palavra é a verdade e que através da palavra nós alcançamos a salvação que foi constituída por ele na cruz do Calvário. Direito da igreja. Ai, mas eu sou miserável. É você mesmo, porque ele não está à procura dos bons. Ele falou muitas vezes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E quando a gente chega na presença de Deus, a gente vê que a gente não passa de um miserável. Já observou quando Isaías viu o Senhor? Ele falou assim: ah, Senhor, sou de um povo de impuro lábio, sou de puro lábio, de um povo de impuro lábio, eu sou um nada. Ele viu a sua nudez diante do Senhor, porque a palavra de Deus, ela tem que ser na nossa vida, como João Batista falou: importa que ele cresça e nós diminua, porque é no pé da cruz que a gente alcança a vitória nossa. Hoje nós tivemos muitos homens de Deus perdendo a primazia do evangelho, porque está achando que é o tal. Quem é digno de honras e de glória é o Senhor Jesus. Toda vez que nós acatarmos isso para nós, Deus vai ser glorificado na nossa vida, e as maravilhas de Deus vão acontecer, porque maior é o Senhor, digno de honras e de glórias, e nos concedeu esse privilégio de servi-lo a Ele, de ser amado por Ele. Não tem amor maior do que esse, né? Não tem amor maior do que esse, de ser chamado filho de Deus, porquanto creram no seu nome. Entendeu? Diz a palavra de Deus que quando Jesus vier, nós não seremos confundidos. Diz a palavra de Deus, irmãos. Ah, mas tem pessoas que é igualzinha a outra, mas para Deus não. Tem pessoas trocando de sexo, mas para Deus não. Tem homens casando com homem, mas para Deus não. Para Deus o certo será sempre o certo. Pessoas que estão nesse caminho, volta depressa, se conserta, muda o foco da direção dessas coisas, sirva a Deus de verdade, não deixe Satanás te enganar, porque o chamado de Deus para nós
é de adorá-lo sempre de acordo com as Escrituras. As Escrituras têm que ser base na nossa vida. Não tem um meio outros caminhos. Há muitos hoje buscando outras direções, buscando outras palavras que favorecem ao seu jeito e às suas formas de agir. Mas a palavra de Deus não muda. Ela é reta e é determinada aquilo que Deus já... É como João falou, está posto o machado à raiz da árvore, né? Aquele que não produz bom fruto será cortado. Não adianta mulher mudar de sexo, homem mudar de sexo, porque para Deus é homem e mulher. A filha da Gretchen mudou para ser homem, mas para Deus ela continua sendo mulher. Para Deus ela nunca vai ser homem, será sempre mulher, porque a palavra de Deus naquele dia há de julgar ela retamente. E ai daqueles que se chegar diante do Senhor e quando abrir o livro não achar o seu nome lá. Bem-aventurado aqueles que os seus nomes estão escritos no livro da vida de Deus, que quando abrir lá o livro vai achar o seu nome e vai ser dito para você: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o que foi preparado antes da fundação do mundo. Este projeto do Senhor de salvação já estava preparado para te salvar. Reconheça o Senhor, abrace ao Senhor, vem servir a Deus no seu dia a dia, nos seus momentos. Lute com você mesmo para que o seu nome possa estar escrito no livro da vida, e quando esse livro abrir, o seu nome seja encontrado lá, para a honra e para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Amém. Aleluias. Eu creio que Deus tem falado ao coração de cada um de nós que aqui estamos, através da sua palavra. Por quê? Porque tem coisas que na nossa vida nós achamos até que é para nos destruir. Nós achamos até que é para tirar a nossa paz, mas muitas vezes Deus permite situações para a glória dele. No caso de Marta e Maria, ele poderia ter chegado a tempo, mas ele disse que a enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus. E que tudo que acontecer na nossa vida, que nós possamos olhar e agir segundo a palavra de Deus, para que, mesmo que aparentemente seja para a destruição, que nós venhamos lutar e entender que acontece na nossa vida situações que aos nossos olhos não parece bom, mas é para a glória de Deus. Não podemos perder o nosso alvo, não podemos perder a esperança em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, porque situações vêm, mas Deus tem vitória para aqueles que nele esperam e para aqueles que nele confiam. Amém? Que possa ser para a glória de Deus o que acontecer na nossa vida, como foi para a glória de Deus a enfermidade que estava em Lázaro. Foi para a glória de Deus. Jesus disse isso, é para a glória de Deus, não é para a morte, é para a glória de Deus. Então não é para a morte o que te acontece, e às vezes que você pensa até em parar, voltar atrás, é para a glória de Deus. Você só precisa entrar pelo caminho que Deus quer que você caminhe, que Ele quer que nós caminhemos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, e vamos deixar Deus agir na nossa vida, como Marta e Maria naquele dia. Ela até questionou, mas o Senhor Jesus agiu. Às vezes nós até questionamos,
nós até reclamamos, nós até apresentamos a nossa limitação, mas como Ele vai além da nossa limitação, Ele se apresenta e faz o milagre e traz a bênção na nossa vida. Então, adore ao Senhor enquanto as coisas acontecem, enquanto os problemas vêm, enquanto as lutas vêm, adorem. Como Tayan cantou nesta noite, enquanto você adora, milagres acontecem. Amém? Que Deus continue abençoando o irmão Adilson, que Deus continue abençoando as nossas vidas, que nós possamos nos apresentar a Deus a cada dia para a glória do seu nome. Amém? Irmãos, nós queremos fazer os anúncios dos demais trabalhos da semana.